de Jesus, em nome de Jesus. Queria convidar todos, amados, que não precisam estar aí do outro lado, que venham para cá, sentem aqui, amados. Recebam o que Deus tem para dizer no seu coração, né? Nenhuma conversa, sabe? Ninguém andando, ninguém, né? Toda reverência. Uma coisa que a gente precisa aprender, mano. A gente precisa ser reverente ao nosso Deus. E às vezes nós faltamos reverência em coisas pequenas. Quando, por exemplo, né, chegamos atrasados ao culto. Isso é um tipo de falta de reverência. Porque eu sei que tem situações que às vezes você não consegue chegar mesmo. Mas você precisa vir com aquele coração de adorador, de adoradora, né? E você quer chegar antes, porque você não quer entrar no culto correndo e tal, com a cabeça. Você quer chegar aqui, quer orar, quer se preparar para esse momento de adoração, né? Na hora que começa o culto, muitas vezes nós dispersamos demais, né? Nós dispersamos, às vezes conversamos, às vezes... E na verdade você está perdendo. Se eu faço isso, eu estou perdendo a oportunidade de estar recebendo mais de Deus. E se eu estou conversando com outra pessoa, eu estou também assim atrapalhando para que essa pessoa receba mais de Deus. Então é muito importante, sabe, a gente ter essa compreensão de reverência. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Quando o judeu fazia suas festas em Jerusalém, que eram 3 festas anuais, e uma delas, o sumo sacerdote entrava do Santíssimo dos Santos, com sangue de cordeiro, e ele ia ali para pedir perdão pela nação e pedir perdão por ele também. Agora, você pode imaginar, irmãos, sei lá, 2 milhões, 5 milhões de pessoas. Era um mar de gente. Aquilo era judeu vindo de todo lugar. Jerusalém ficava tomada. Era gente demais. Mas na hora que o sumo sacerdote ele ia entrar no Santo do Santo, havia um silêncio fúnebre. Muita reverência, né? Então, às vezes é isso que muitas vezes falta para nós, essa reverência. E a gente perde. Porque a gente, quando perde a reverência ao nosso Deus, nós começamos a fazer a coisa para Ele de qualquer jeito, de qualquer forma, ofertamos de qualquer jeito, servimos de qualquer jeito. E quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Então a gente tem que, sabe, se o autor, se Romanos, Paulo vai dizer que nós devemos dar honra a quem honra merece, né? Imposto a quem imposto, respeito a quem respeito, honra a quem merece honra. Ele está se referindo a pessoas. Imagine o nosso Deus. Então estou dizendo isso com muito temor no meu coração também, porque eu também tenho muito para aprender nessa área de reverência, muito mesmo, né? Em nome de Jesus, amém? Por favor, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1. Aliás, capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2. As cartas do apóstolo Paulo
elas são divididas em dois grupos. Algumas cartas ele escreveu para igrejas, como Romanos, Coríntios, a carta aos Efésios, a carta de Gálatas, né? a carta de Filipenses, de Tessalonicenses, de Colossenses. Essas cartas foram dirigidas à igreja local. E algumas cartas, elas foram dirigidas a pessoas. E essas cartas recebem o nome de cartas pastorais, porque elas foram escritas para Timóteo, elas foram escritas para Tito, elas foram escritas para Filemon, né? Então, são cartas que são escritas para pessoas. Algumas cartas são escritas para a igreja, né? E Coríntios era uma igreja. E Paulo, se você ler Atos capítulo 18, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passa em Corinto. Corinto fazia parte de uma região muito grande chamada Acaia. E Corinto era uma das cidades principais desse, vamos dizer, desse estado, dessa região, não é? E era uma cidade muito importante no dia do apóstolo Paulo. Então, quando ele passa em Corinto para pregar o evangelho, ele sofre perseguições em Corinto. E aí ele vai dizer no capítulo 2, ele diz no versículo 2: porque decidi nada saber entre vós. O que ele está dizendo é que quando eu estive com vocês, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, antes de se tornar cristão, independente se era cristão, se era apóstolo, ele era um homem de uma inteligência brilhante. O apóstolo Paulo é exemplo de outros homens que passaram por essa terra, sejam filósofos, sejam artistas, né, que trabalharam fazendo estátuas, sejam pintores, sejam escritores, sejam matemáticos, sejam cientistas, os melhores. Paulo, ele compõe essa lista. Ele era uma pessoa de uma mente extraordinária, um homem que sobressaiu os demais, mas muito inteligente. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele dominava muito bem o judaísmo. Ele conhecia o judaísmo de ponta a ponta. Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer: olha, se alguém pode, assim, sabe, se enaltecer, esse alguém sou eu. E ele vai dar um currículo. Por que ele poderia fazer isso? Por causa da origem dele, por causa da religião dele, ele era fariseu, por causa da capacidade dele. O apóstolo Paulo era um cara que conhecia profundamente as filosofias da sua época. Ele conhecia com profundidade. Não é por acaso que quando ele está em Atenas, que os epicureus, e dentre outros estoicos, e outros iam lá para ouvi-lo, o que ele falou ali? Ele sabia quem era o público dele. Porque ele conhecia a filosofia com profundidade. O apóstolo Paulo era um homem de uma retórica perfeita. Ele falava, ele colocava os seus pontos de vista e convencia como ninguém. Então, como ser humano, como pessoa, o apóstolo Paulo, ele tinha do
enaltecer, não, é porque ele era assim. Ele tinha esses conhecimentos. Ele dominava bem sua cultura, seu povo, ele conhecia de tudo e conhecia muito bem. Mas ele diz: quando eu estive no meio de vocês, eu fiz questão de saber nada. Eu decidi. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, ou seja, era uma São Paulo, um Rio de Janeiro, um Belo Horizonte, uma fortaleza talvez melhor ainda, em termos de crescimento, de cultura, porque era uma cidade portuária. E a cidade de Corinto, havia na cidade de Corinto gente de todo lugar da terra, alguns de passagem, alguns morando. E era uma cidade que se enaltecia pela sua prosperidade. Uma cidade muito pagã, a cidade de Corinto era uma cidade muito, mas muito pagã. Ao ponto de que quando alguém queria se prostituir ou fazer coisas erradas, ele dizia assim: rapaz, hoje eu vou me tornar um Corinto. Hoje eu vou corintianizar. Todo mundo já sabia. Aquele cara ia para as baladas. Aquela mulher ia para as baladas. E ia por que desse e viesse. Porque era uma cidade com muita proximidade, com muita lascívia. Assim, sabe, era tudo escancarado, aberto, era proibido, proibir. É interessante porque hoje a gente vê essa coisa acontecendo e todo mundo está dizendo: parece que o povo está evoluindo, mas não, você volta 2000 anos atrás e já estava lá. Aliás, muito antes disso, porque Sodoma e Gomorra foram destruídos exatamente por conta dessas coisas. Então os moradores de Corinto, eles se vangloriavam porque tinha emprego, tinha salário alto. Eles se vangloriavam. Muita gente queria ir para Corinto. Muita gente queria conhecer Corinto. Muita gente queria passar por Corinto. E o apóstolo Paulo vai. E ele vai para lá porque ele sabia que pregando o evangelho naquela cidade, provavelmente, talvez na percepção dele, o evangelho ele vai se propagar pelo mundo inteiro. Porque cada pessoa que se converter, a exemplo do que aconteceu em Jerusalém, no dia de Pentecoste, que havia na festa de Jerusalém, só que existia lá era judeu. Judeu vindo de todos os países, ou pelo menos de 15 países, de 15 nacionalidades. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Judeu é raça. Então, um casal judeu aqui, veio para cá, ele tem filhos aqui, esses filhos são judeus. Porque é raça, é como índio, é como negro. Negro é negro em qualquer lugar. Onde nasceu um negro, é negro. Onde nasceu um índio, em qualquer país, qualquer território, é índio. Onde nasceu um judeu, em qualquer lugar, é judeu, é raça. Então lá em Pentecoste, estava ali pelo menos umas 15 nações representadas. Judeu, não gentil, mas judeu vindo desses vários lugares do mundo. Para quê? Para o dia do Pentecoste, porque a festa de Pentecoste era uma das 3 que tinha assim, um valor muito grande para o judeu. E ali em Atos capítulo 2, depois que eles ouviram o evangelho de Jesus, depois de algum tempo, diante da perseguição, eles se espalharam, voltaram dos seus países de origem, e aí tal. E provavelmente o apóstolo Paulo, em Corinto, ele pensou a mesma coisa, como também em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade importante na Ásia. Como Filipos era uma cidade importante na Europa.
ali que muitas daquelas pessoas se convertessem, como de fato aconteceu, e ao voltar para sua casa, para o seu povo, para a sua nação, elas fossem levando Jesus no coração, e que aquilo como um fermento da massa fosse crescendo, se propagando. E tudo bem, ele prega o evangelho, muitas pessoas se convertem, se inicia uma igreja de Corinto, mas não demorou muito tempo. E aí surgiu um problema muito sério. Que, aliás, a igreja de Corinto, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é só para resolver problema. E, vamos dizer assim, graças a Deus, pela igreja de Corinto ter sido uma igreja problemática. Hoje é um benefício muito grande para nós. Porque senão ele não teria tratado de determinados assuntos, a não ser que aquilo tivesse acontecido lá. E um deles está aqui, porque é o primeiro assunto dele. Ele diz: irmãos, eu tenho ouvido alguns da casa de Cleo que têm me dito que há um partidarismo muito grande entre vocês. Um está dizendo que é seguidor de mim, o apóstolo Paulo. Outros estão dizendo que é de Pedro. Outros estão dizendo que é Apolo. E outros estão dizendo que é de Cristo. Aí ele começa a questionar. Ele diz: peraí, quem foi que morreu na cruz por vocês? Foi o apóstolo Paulo? Foi Pedro? Foi Apolo? Ou foi Jesus? Em nome de quem vocês são batizados? Em nome de Paulo? De Pedro? De Apolo? Ou de Jesus? Esse era o questionamento dele. E ele vai trazer aqui, ele diz: olha, gente, eu não quis falar nada, eu não falei em filosofia, eu não falei nada. Aliás, ele vai dizer mais na frente, ele diz: olha, quando eu falei para vocês, eu não fiz em linguagem persuasiva não, porque ele tinha poder para isso, mas eu fiz no poder do Espírito Santo de Deus. Houve coisas aí que só Deus fazia. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele se humilhou, ele foi lá onde o agricultor, o pescador, aquele cara que trabalha em Porto, como é o nome, carregando, o estivador, ele desceu aí onde essas pessoas podiam entender o que ele tinha para dizer, diferentemente do que muitos pregadores em nossos dias e de tantos dias, de tantas épocas. O camarada começa a falar no púlpito, você não entende mais nada, porque é tanta palavra difícil que não dá para chegar. E ele diz: não, eu falei de maneira simples, e não só usei, vamos dizer assim, uma linguagem simples, mas eu falei daquilo que qualquer pessoa pode entender. O que foi que eu falei? O evangelho que eu preguei para vocês, o que foi? Em primeiro lugar, Cristo. Cristo. Parece uma redundância o que eu vou dizer aqui, mas cristianismo é Cristo. Cristianismo não é boas obras. Em primeiro lugar, não. Cristianismo não é comunhão. Cristianismo não é qualquer coisa que você possa imaginar fora de Jesus. Cristianismo é Jesus, porque a partir de Jesus as outras coisas elas podem chegar, mas se você não se fundamentar na pessoa de Jesus, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Nós vamos ler uns textozinhos aqui que eu gostaria que você... Vai no capítulo 1, volta só uma página na sua Bíblia.
E eu quero que vocês imaginem a força dessa expressão para o apóstolo Paulo, porque ele não estava dizendo apenas que ele pregou a Cristo Jesus, ele não está dizendo isso apenas de boca, mas olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Paulo, eu quero que vocês prestem atenção quantas vezes ele repete o nome de Jesus Cristo nos primeiros 10 versículos dessa carta. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de quem? De Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, porque eles dois estavam juntos ali. A igreja de Deus, não a igreja de pastor, não a igreja não sei o que, mas a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em quem? Em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso quem? Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 3, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e de quem mais? E do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada. Aonde foi que a graça de Deus foi nos dada? Em Cristo Jesus. 5, porque em tudo fostes enriquecido em quem? Hein? Nele. Quem é nele aqui? Jesus. Em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Versículo 6, assim como o testemunho de quem? Que Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, o qual também, ou seja, Jesus Cristo, também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensível no dia de quem? Versículo 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho. Verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de quem? Que faleis todo a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí, 10 versículos, ele cita 12 ou 14 vezes o nome de Jesus. Porque, meu amado, cristianismo é Jesus Cristo. Cristianismo é a pessoa de Jesus. Eu louvo a Deus, porque como igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no Quintino Cunha, assim, nós temos nos apercebido a isso. E temos, de uma maneira ainda não satisfatória, eu digo como congregação, porque eu sei de pessoas que realmente estão buscando, servindo, orando, adorando, jejuando, clamando, e sabe, em nome de Jesus, mas que nós não estamos perdendo o rumo. Tudo que nós fizermos precisa ser em nome dele, por ele e para ele. Paulo disse aos Colossenses que todas as coisas foram criadas, e ele está se referindo à criação mesmo. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, por Jesus e para Jesus. E a igreja não é exceção.
Aliás, a igreja mais do que nunca. Porque a igreja só é igreja por causa de Jesus. Porque Jesus comprou com seu sangue a sua igreja. Toda pessoa que professa, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor da sua vida, o único Salvador, essa pessoa foi comprada pelo sangue dele.